O tema deste dia é ensinamentos que geram vida e saúde para a nossa alma, para o nosso coração, mas também, por que não dizer, para o nosso corpo. Amém? Vamos orar a Deus. Deus amado e bendito, Deus justo, vivo e verdadeiro, aquietamos agora, Senhor, o nosso espírito, para que a Tua palavra fale aos nossos corações, para que não seja eu simplesmente, mas o Teu Espírito Santo através da minha vida, a ensinar, a orientar o Teu povo sobre estes ensinamentos que promovem vida à nossa alma, ao nosso coração e ao nosso espírito. Profetizamos que esta palavra, ao cair neste coração que é terra fértil, germine e frutifique abundantemente, e que as vidas saiam daqui neste dia transformadas e repletas de saúde, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Bom, o versículo tema deste dia está em Provérbios 4:20. É uma passagem do sábio Salomão que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Então veja que o sábio estava dando um alerta. Ele estava enfatizando que é importante que você esteja atento, porque disperso você não vai conseguir captar, assimilar aquilo que Deus quer falar para a sua vida. E diz mais: não os deixeis apartar-se dos teus olhos, guarda-nos no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Assim é a palavra de Deus quando semeada nos nossos corações. Amados do Senhor, nós temos aprendido através das ministrações do nosso apóstolo a respeito de como alcançarmos saúde no corpo e na alma, e termos verdadeiramente uma vida plena. Temos sido motivados também a prestarmos muita atenção no nosso corpo, pois ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Diga com seus lábios: o meu corpo é templo do Espírito Santo, e por isso merece zelo, cuidado. E se por qualquer razão, talvez, você esteja sofrendo algum mal, algum revés, através destes ensinamentos, por fé nós cremos que você será fortalecido espiritualmente. Nós cremos que através desses ensinamentos você vai superar todas as dificuldades e sairá daqui para vencer. Diga: eu recebo estas palavras. Então, meus amados, eu não estou habilitado para tratar de questões alimentares ou nutricionais, como o nosso apóstolo tem ensinado. Mas você pode, no final do culto, se dirigir ao balcão administrativo e pegar a sua apostila, o plano de Daniel, que o nosso apóstolo imprimiu mais de 3.000 cópias, e está à sua inteira disposição, como ensinamentos para que você saiba e tenha uma forma saudável e inteligente de nutrir o seu corpo. Mas eu quero compartilhar hoje com você, eleitos e eleitas do Senhor, aspectos espirituais que geram longevidade, se alinhados a tudo aquilo que já temos aprendido com o nosso apóstolo.
E os versículos tema que nós acabamos de ler, do nosso estudo de hoje, eles fazem parte de um contexto de versículos em que Salomão estava refletindo, analisando sobre os ensinamentos do seu pai, o grande rei Davi, para a sua vida. E vejam, meus amados, este rei Davi, que era um homem sábio, ele deu orientações preciosas para o seu filho, e estas orientações são importantes também e preciosas para as nossas vidas. Independente dos anos que já se passaram, quando você aplica na sua vida, você colhe os frutos desta palavra. Diga amém por isso. Você é recompensado em vida por tudo aquilo que você praticar. Mas a minha pergunta à igreja é: quem aqui não deseja viver uma vida saudável? Quem aqui não deseja ter uma vida perfeita, saudável, em forma? Todos nós desejamos. Creio que todos nós queremos longevidade, com um corpo saudável, com uma mente saudável. Mas vejam que para nós alcançarmos isso, além de buscarmos um estilo de vida, que é o que já tem sido ensinado, precisamos também adequar alguns aspectos divinos, espirituais, e que são essenciais no nosso dia a dia, para que então vivamos não só com longevidade física, mas também com bem-aventurança, alegria do Espírito, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Então, além desses princípios, estão os versículos que nós vamos ler subsequentes. Mas eu quero entrar no primeiro ponto, que é sobre aonde você reserva e guarda todos os teus sentimentos. Eu quero começar a falar sobre o guardar o coração. E você vai ver que este pequeno órgão, ele é responsável por moldar as nossas atitudes. Veja o que diz Provérbios 4:23. O sábio continua falando: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então vejam que é no coração que procedem a fonte da nossa vida, da nossa existência. Outras versões dizem: pois dele depende toda a sua vida. Por isso, nós temos que entender que o coração, e aí não é o coração físico, mas é um coração, é uma linguagem metafórica. O coração é o lugar aonde você armazena os teus sentimentos. E o que você tem armazenado aí dentro? Será que tem sido bom para que você tenha uma vida emocional, espiritual e um coração saudável? Porque coração é um termo que abrange a mente, abrange emoções e abrange a vontade que temos para fazer as coisas. O que está no coração sempre acaba sendo demonstrado através de atitudes. Devemos então avaliar diariamente o que estamos cultivando em nossos corações, pois o que procede dele define totalmente aquilo que somos, define totalmente a nossa vida, e pode gerar boas ou ruins ou mais consequências. O sábio disse também que dele depende toda a nossa vida, toda a nossa existência.
E é Ele que é a fonte de todas as nossas decisões. Jesus confirma isso em Mateus 7, versículo 20 a 22, dizendo, e dizia, Marcos 7, 20 a 22, e diz assim a palavra, e dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina. Que interessante, não é mesmo? É sabermos que aquilo que sai da nossa boca, ou as nossas atitudes, é que muitas vezes matam, machucam, ferem as pessoas. E não necessariamente somente aquilo que entra. Às vezes uma palavra dura, às vezes um mau julgamento, às vezes uma atitude rude, temperamental, que gera feridas, e geram também consequências para a própria pessoa. E ele continua dizendo, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Olha quanta coisa procede do coração das pessoas. A nossa carne é trapo de imundícia, corpo de humilhação, diz a palavra. Portanto, se você não alimenta bem a sua mente, a sua consciência com a sabedoria do alto, as consequências das tuas atitudes serão mortais. Gerarão doenças para a tua vida e, quiçá, para a vida de toda a tua família. Então, do íntimo do homem pode fluir veneno que arruína a vida. Podemos compreender qual o estado da alma de uma pessoa quando avaliamos o que sai do seu coração, ou através das suas palavras, pela atitude que elas têm, se há ou não progresso espiritual, se a pessoa realmente é uma pessoa regenerada pela palavra, transformada pela palavra, se verdadeiramente é nova criatura ou não. Ou seja, determina quais são as condições pecaminosas de cada vida, de cada indivíduo. E a iniquidade, ela sempre é concebida no coração. Antes da palavra, antes da ação, a pessoa elabora e guarda no coração. Por isso Jesus mostra, nesta passagem que acabamos de ver em Marcos, 12 pecados que são concebidos no coração. Então, bispo, eu posso compreender que a minha mente é como se fosse um processador, exato. Aquilo que você olha, aquilo que você enxerga, aquilo que você recebe e que você sente pelos teus sentidos, sejam eles quais forem, visão, olfato, audição. Se a sua máquina, se o seu processador estiver mal regulado, aquilo que ele vai processar vai transformar em veneno, vai resultar em coisas ruins para a sua vida e para a vida daqueles que você profetizar. Por isso a importância de você estar nutrindo a sua alma, o seu coração e os seus pensamentos com aquilo que gera vida. Isto também é importante para que você tenha uma vida saudável espiritualmente. O salmista fala também sobre pessoas com o coração com maus desígnios e mostra também o fim destas pessoas. Em Salmos 64:6 diz: projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. Ou seja, pessoas que só vivem questionam todas as coisas.
Diz a palavra que é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. É profundo. Nunca estão satisfeitos com nada. Mas Deus desfere contra eles o que? Uma seta. De súbito se acharão feridos. Deus não se agrada, Deus abomina sentimentos carnais. Por isso você tem que assimilar e aprender aquilo que é bom para você, para que você possa identificar com olhos iluminados aquilo que não é para a sua vida. E descartar o fermento, descartar o trigo espiritual, descartar o glúten espiritual, porque tem gerado câncer, diabetes espirituais na vida de milhares e milhões de pessoas. Veja como o que está em nosso coração tem consequências diretas em nossas vidas. Mesmo que não falemos nada, porque aquilo que o homem não vê, você acha que Deus não vê? Deus vê, Deus sabe. Ainda que você não tenha proferido, falado, mas Deus sonda, diz Jeremias 17:9, enganoso é o coração. Veja, o coração do homem é enganoso, vocês têm que estar sempre vigiando. Temos que vigiar, temos que orar diariamente. Mais do que todas as coisas, diz a palavra, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, portanto, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus quer te recompensar com uma saúde perfeita espiritual. Diga amém, eu recebo. E esta saúde espiritual vai gerar felicidade à tua vida, para que você possa viver com longevidade, mas também com alegria, com prazer, com júbilo, com regozijo. Porque não adianta nada vivermos 100 anos fisicamente perfeitos, mas a alma está totalmente podre, destruída, deteriorada. Então temos que cuidar também desta área. E veja que esta questão de você ser verdadeiro, de você mostrar aquilo que está no seu coração é tão importante para Deus. Quando Deus usou, por exemplo, o profeta Samuel para ungir o rei Davi, ele deu uma declaração muito importante. Diz em 1 Samuel 16:7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, Deus não enxerga como nós enxergamos. Diz que o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus olha para você por dentro, na tua essência, quem você realmente é como ser humano, como pessoa. E muitos anos depois, Davi também dá o seu testemunho, dizendo em Salmos 66:18, ele fala assim, se eu no coração contemplava a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Em outras versões, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Então, se eu não sou uma pessoa verdadeira, se eu não reconheço as minhas fraquezas e não busco mudanças, mas vivo uma aparência, você acha que eu estarei enganando Deus? Não. Nós não vamos enganar Deus. Podemos enganar por um tempo, meu irmão, mas Deus não se engana. Então, amados, vamos cuidar do nosso coração, mantendo uma alimentação livre de gorduras, livres de açúcares, mas também, mas principalmente, não permitindo que pecados se instalem e contaminem também as nossas atitudes. Eu estou reafirmando aquilo que o nosso apóstolo tem ensinado, é imprescindível para a nossa vida,
porque entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas existe uma outra área que não pode ser esquecida, e que em conjunto com este lado espiritual tem que ser cuidado. Então, João 14, 26, ele mostra que nós temos Deus como auxílio nos momentos de fraquezas. Ou seja, você pode buscar auxílio do Espírito Santo de Deus através da palavra dele, ou de uma oração a ele, porque ele está sempre pronto a nos socorrer, a nos confortar e a nos consolar. Veja o que diz João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Creia que é o Espírito Santo que neste dia está confirmando com o teu espírito aquilo que você deve viver, aquilo que você deve buscar, aquilo que você tem que praticar na sua vida. A regeneração que o Espírito Santo faz em nós, amados, é capaz de transformar um coração propenso ao mal, ou contaminado com as impurezas deste mundo, em um coração bom, em um coração fervoroso, em um coração totalmente circuncidado, disposto a praticar a palavra e os princípios de Deus. Mas para isso, se coloque diante de Deus, coloque-se diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso mudar isto, eu preciso transformar aquilo, eu preciso de um renovo, eu identifico os meus erros, e eu desejo esta desintoxicação espiritual. Assim como existe um detox, e hoje está muito na moda a pessoa fazer um detox, que é desintoxicar o seu corpo com alimentos saudáveis. Faça um detox espiritual, alimente-se da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor. Isto gerará à sua vida, olha, paz, tranquilidade, saúde. Então a saúde física e emocional, bispo, ela realmente começa com um coração transformado por Deus. Sem transformação legítima não existe vida com abundância, com saúde. O Salmo 84, 5 diz algo interessante: bem-aventurado, feliz o homem cuja força está em quem? Em ti, no Senhor. Você tem que buscar renovar as tuas forças em Deus, na palavra dele, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, os caminhos retos, a verdade, sem mentira, sem engano, sem falsidade, sem hipocrisia, sem aquelas 12 características que Jesus falou em Marcos. Aquilo não é para você. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre, quantos aqui estão alegres, digam amém. Veja que o coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido, olha, faz secar até os ossos. A pessoa às vezes está sofrendo de reumatismo, nem sabe. É uma pessoa tão cheia de ódio, amarguras, ressentimentos, que aquilo se instala no corpo, começa nas emoções, começa lá no coração, e aí se transforma numa doença psicossomática. Então, meus amados, o coração alegre, não, ele é o bom remédio. Que você tenha sempre esta alegria de Deus na sua vida e no seu coração. Provérbios 15, 13 diz: o coração alegre formoseia o rosto. Cadê os rostos aqui alegres, felizes? É porque o seu coração está cheio de amor, o seu coração está cheio da palavra do Senhor. Formoseia o rosto, mas olha, com a tristeza do coração o espírito se abate.
É verdade, as pessoas andam tristes, cabisbaixas. Você vê através do semblante como está o coração daquela pessoa. Então, que nós possamos fazer diariamente a oração que Davi fez. Veja que salmo lindo, diz o Salmo 19:14. Vamos ler juntos? Diz assim: as palavras dos meus lábios, diga com fé, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Como é que tem que estar os teus lábios? Recheados de palavras de alegria. Glória a Deus, é isso mesmo. Dê um glória a Deus aí no teu lugar, meu irmão. Amém, graças a Deus. As palavras têm que ser sempre palavras doces, palavras amáveis. O segundo ponto, não dar lugar à falsidade. Olha, a falsidade é o trigo da vida espiritual, hein? Assim como o nosso apóstolo tem falado do trigo que mata, né? O trigo, eu não sabia, o trigo destrói, esfola, mata. A falsidade também. A hipocrisia também. E vejam, meus amados, que tem sido a arma espiritual que Satanás tem usado para manchar o evangelho e para tirar muitos crentes de dentro das igrejas. Provérbios 4:24 diz, olha, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. A falsidade da boca. A boca às vezes é falsa, sim. Quando o coração é alimentado com coisas falsas, a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então quem age com falsidade é hipócrita. E o hipócrita é uma pessoa que sempre está atuando, ele é um ator. Pois aparenta compartilhar ideias, crenças, sentimentos, virtudes que na verdade não as possui. São pessoas que vivem de aparência. Com certeza você conhece alguém. Muitos, olha, disseram aqui muitos. Então a falsidade é inimiga da paz. E consequentemente contamina os relacionamentos e destrói vidas. A língua diz que ela pode incendiar uma floresta. Através de uma língua você pode matar uma pessoa, como pode matar um exército, uma família. Provérbios 17:20 diz: o perverso de coração jamais achará o bem. Este é o final daqueles que são perversos. E o que tem língua dobre, falsa, mentirosa, vem a cair no mal. Aquele que é mentiroso, aquele que é falso, está gerando ruína para a sua própria vida também. Amados, certamente, quem vive em falsidade em algum momento acaba sendo descoberto, acaba caindo a máscara, machuca os outros, mas principalmente se machuca. A língua dobre, a língua mentirosa, ela leva pessoas à desgraça, à ruína. Provérbios 11:3 diz que a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos, aos mentirosos, a sua mesma falsidade os destrói. A vida não é uma sementeira. Aquilo que eu semeio eu não vou colher. Então temos que buscar semear a verdade. É simples assim. Busque sempre semear, busque sempre nutrir a tua vida com aquilo que você quer para a sua vida. E deseja para o seu próximo aquilo que você quer para você mesmo. Então o hipócrita, ele chega ao extremo de criticar os atos de alguém, quando ele na verdade pratica as mesmas ações. O mentiroso, ele falsifica as palavras, mas diz que o hipócrita falsifica as atitudes.
Mateus 23, 27, Jesus, ele fala sobre hipocrisia, hipócritas. No Velho Testamento você não ouve esta palavra, mas a partir de Cristo ele começa a falar sobre esta característica, o hipócrita, a hipocrisia. E diz assim a palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim é a vida dos hipócritas. Jesus condenou por diversas vezes a falsidade e a hipocrisia. Ele repudiava o fato daqueles que se achavam os mais religiosos, mas o que apresentavam não condiziam com as reais intenções do seu coração. Ou seja, em miúdas palavras, viviam de aparência. Então, meu amado e minha amada, como deve ser a vida dos que recebem o Espírito Santo de Deus e estão crescendo de fé em fé, e que terão uma vida saudável, como tem que ser as nossas atitudes, como a palavra de Deus nos admoesta em relação a isto. Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, em 1 de Timóteo 1,5, dizendo: ora, o intuito da presente admoestação está se repetindo há mais de 2000 anos atrás. Hoje nós estamos aqui nos admoestando, a palavra está cortando para aí e para aqui. Então, ora, o intuito da presente admoestação, ela visa o quê? Visa o amor, a verdade, que procede de coração o quê? Puro, e de consciência boa, e de fé, mas sem hipocrisia. Eu não posso ensinar para você e viver outra coisa quando chego em casa, ou então lá atrás dos bastidores. Eu tenho que viver a mesma coisa que eu estou ensinando publicamente aqui diante de vocês, das testemunhas. Porque eu posso mentir um dia, uma semana, um ano, mas num determinado momento Deus revela. Então, meus amados, Romanos também fala sobre isso. Romanos 12:9, o amor seja sem hipocrisia, o amor seja verdadeiro, detestai o mal, apegando-vos ao bem, apegando-vos à verdade, apegando-vos àquilo que realmente edifica as vossas vidas. Hipocrisia e falsidade não podem existir nas nossas vidas. Você tem que ser radical, tem que detestar o mal e se apegar àquilo que é bom, àquilo que é agradável, que são os ensinamentos de Deus. Em 1 de Pedro 2:1, Pedro também ensina algo interessante: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Veja que sem esta vida íntegra, justa, buscando sempre aquilo que é importante para nós, nós não podemos confirmar a nossa salvação. Você confirma de quem você é ramo pelos teus frutos. Como é que eu posso dizer que eu sou de Cristo se os frutos que saem da minha vida, as minhas atitudes, são coisas ruins? Eu estou dizendo que o meu Deus não é o Deus de paz, mas é o Deus de guerra. Ou seja, não é Deus, não é Jesus. Então, é justamente isso que Pedro estava mostrando. Você confirma a tua salvação pelas tuas atitudes, de que você realmente é um homem, uma mulher regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Salmos 24:3 diz: quem subirá ao monte do Senhor?
Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, o salmista estava mostrando: se eu realmente quero e desejo reinar em vida na terra, e quero desfrutar da salvação, da vida eterna, eu tenho que confirmar isso através das minhas atitudes. Outro ponto importante, além desses dois que falamos, é ter o olhar focado. É você focar aonde realmente importa e interessa para a sua vida. Provérbios 4:25 diz: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Precisamos ter foco e olhos iluminados por Deus. Olhar para o caminho sem se distrair. Isto é essencial para que nós alcancemos o sucesso e cheguemos ao objetivo final. A nossa vida é como uma estrada. Ela é cheia de obstáculos, de perigos, de dificuldades, de desafios. E os nossos olhos têm que estar sempre voltados para o que é bom e correto. Porque senão, você vai se desviar do caminho certo e vai buscar atalhos que te levarão ao abismo. Este versículo enfatiza o verbo olhar. Os nossos olhos, bem como os demais órgãos do nosso sentido, são portas de entrada para a nossa vida. Lembra do que eu falei? Aquilo que você recebe de informação, você processa na sua mente e armazena no seu coração, para que você guie os teus passos, as tuas atitudes. Portanto, você tem que definir bem como você está processando tudo aquilo que chega à tua vida. Por isso a palavra de Deus diz que para o puro, até o impuro se torna puro. Ou seja, você consegue enxergar uma coisa errada, mas aquilo que é errado não te contamina, não te desvia para o erro. Ao passo que existem pessoas que olham para até as coisas puras e veem maldade naquilo. Temos que reformular o nosso processador, para que você possa armazenar coisas boas, e aquilo que você armazena é aquilo que você vai fazer. Então, em hebraico, este verbo, ele tem a pronúncia nabat, que significa olhar, considerar, perceber, advertir. Embora comumente se use o nabat, que é esta palavra dentro da conotação física, material, esta palavra ela é usada com frequência num sentido figurado, para expressar uma percepção espiritual. Ou seja, quando a palavra fala para você focar os olhos em Deus, não é simplesmente para você olhar, porque você não vai ver Deus com os teus olhos, mas é para você alinhar as tuas coordenadas e olhar para aquilo que é bom. Buscar a palavra, o ensinamento, a verdade para a sua vida. Então, existem muitos motivos de distração ao longo da nossa vida, muitas vozes, muitas filosofias alternativas, mas o mundo em si, ele nos apresenta muitas distrações, para que os nossos olhos sejam atraídos e saiamos do foco principal, que é Deus. Por isso, este livro de Provérbios, nesse capítulo 4, Salomão ele aconselha que haja uma concentração completa do seu interior, a fim de não se afastar, não se desviar das veredas divinas.
E vamos ver também o que diz Lucas 11:34, Jesus também fala sobre isso. Diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. O que ele está dizendo? Ele está mostrando que aquilo que você enxerga é aquilo que você julga. E o que você julgar pelo que você vê é aquilo que você é por onde você vai andar. Então, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso, será bom. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em quê? Em trevas. A tua alma estará em trevas, o teu coração, os teus pensamentos só produzirão trevas. Então alguma coisa não está funcionando, talvez como deveria, na sua vida pessoal, profissional, familiar, quanto à sua saúde, ou quem sabe nas suas emoções. Então olhe, não com os olhos físicos simplesmente, mas peça a Deus discernimento espiritual, olhos iluminados pelo Espírito Santo, para que você identifique como Deus quer que você veja, e faça disso modus vivendi e operandes da sua vida. Ore como o salmista Davi orou em Salmos 13, versículo 3, dizendo: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então existem pessoas que dão as costas para Deus, achando que dar as costas para Deus, e Deus vai ficar chorando e dizendo: poxa, perdi mais um irmão, mais um filho. Não. Quando você dá as costas para Deus, você mostra que você não é filho dele. Quando nós não damos ouvidos aos conselhos de Deus, estamos confirmando que aquilo que Ele tem para nos ensinar não é para a nossa vida. E as pessoas praticam e passam a agir conforme o mundo. Mas bem-aventurados, porém, os vossos olhos, digam amém, porque assim são os teus olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Você tem tímpano de ovelha, você tem os olhos iluminados pelo Senhor para enxergar e entender aquilo que é bom para a sua vida. Então volte os olhos para os conselhos divinos e tome posse de tudo o que é sua herança dada pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 1:18 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória na sua herança dos santos. Então, meus amados, foquem simplesmente os caminhos de Deus e não se distraia com as ilusões e as más influências deste mundo. O quarto ponto e penúltimo é ponderar os nossos caminhos. Diga: ponderar os meus caminhos. Essa palavra é interessante porque ela tem vários significados. A palavra ponderar, ela significa meditar, significa também pensar excessivamente acerca de algo, significa avaliar, analisar e examinar detalhadamente, minuciosamente a nossa vida. Então, Provérbios, o sábio Salomão, ele dá este conselho, e é isso que eu quero que você faça diariamente na sua vida. Diz assim a palavra, versículo 26: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Essas são as ações necessárias na estrada da nossa vida. Vivemos num mundo de muitos caminhos. Por vezes achamos que estamos na direção certa,
mas podemos estar trilhando caminhos perigosos. Pergunte a si mesmo, então, hoje, no íntimo do seu coração: estou andando eu no caminho certo que Deus quer para a minha vida? Ou será que em algum momento da minha vida eu perdi o rumo da minha vida e passei a caminhar um caminho totalmente contrário àquilo que Deus tem e quer para a minha vida? Porque perder o rumo é perder o controle da vida. E perder o controle pode ser fatal na vida de um ser humano. Não apenas para você, mas também para as pessoas que estão ligadas a você. Pense na sua família. Pense nas pessoas que estão próximas a você e que veem você como um exemplo, como modelo para as suas vidas. Bom é o Senhor Deus, que nos deu tempo dividido em dias e noites. É como se Ele dissesse: estas são paradas, são pit stops da vida, para que você possa ponderar os teus caminhos. Ou seja, o dia, ele não continua direto, ele tem a noite, que é o momento em que você para que você possa refletir como tem sido o seu caminho, como tem sido as tuas atitudes durante o teu dia, no teu trabalho, na tua casa, para com a tua família. Então, meus amados, faça um balanço diário daquilo que você tem feito de bom para a sua família, para a sua vida, ou para as pessoas que estão à sua volta. Faça isso antes de dormir. Ocupe a sua mente com aquilo que pode gerar esperança. Leia a palavra de Deus, leia os ensinamentos, as apostilas que você recebe durante os cultos. São para isso, para meditar, para você ponderar a sua vida, para você analisar e chegar a uma conclusão: será que estou indo certo? Ou será que estou desviando para onde não devo ir? Então não existe empresas, famílias, indivíduos que tenham a possibilidade de chegar seguro ao alvo desejado sem avaliar os procedimentos. E junto com esta ponderação, buscar sempre a direção de Deus, que se manifesta com paz em nosso coração em relação aos nossos caminhos. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se deixe levar pelo teu coração, porque o coração, como nós aprendemos, tem sentimentos que nos enganam. Reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele quem? A palavra de Deus, e Ele endireitará as tuas veredas. Receba isso para a tua vida. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Deus está falando com pessoas aqui neste dia: aparta-te do mal, largue as coisas deste mundo, ainda há tempo para a tua vida. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, se você adotar estes ensinamentos. Último ponto: retirar o pé do mal. Provérbios 4:27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o pé do mal. Saia do erro, abandone o erro, abandone as coisas erradas deste mundo. Siga os conselhos do Pai. Há muitos que os pés desceram para a morte, correm para o mal e muitas vezes se apressam para isso. Estes não têm paz, não têm saúde, não têm longevidade, e não adianta nem fazer abstinência de trigo, nem de glúten. Não adianta.
Por quê? Porque não é o trigo, não é o glúten que vai ceifar a vida. Jesus, a palavra de Deus diz que Deus, ele faz o quê? Ele disciplina, ele corrige e ele açoita. E o açoite nós temos aprendido na palavra de Deus que pode ser até uma morte prematura. Isaías 59:8 diz: desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Se você busca seguir os próprios caminhos, estarás enfadado a uma vida de estresse e derrota, a uma vida de infelicidade. Por isso, se afaste das coisas erradas, se afaste dos maus exemplos, fixe os seus olhos em agradar a Deus, e em todas as áreas da tua vida, viva a palavra do Senhor. Provérbios 6,16 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E ele começa a falar: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então a Bíblia nos ensina que para termos uma vida próspera e bem-sucedida diante de Deus e dos homens, temos que andar pelo caminho da sabedoria de Deus. A estrada da justiça, a via expressa da santidade, a vereda da pureza que conduz adiante a irmos sempre além. O nosso Deus abençoador, ele preparou um caminho perfeito para você, para que você possa trilhar. E este caminho, ele é claramente sinalizado. Salmo 119:105 diz: lâmpada para os seus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, para que você não se perca, não se desvie, se apegue à palavra, porque é ela quem há de te guiar. E ele enviou o seu Espírito Santo para se certificar de que você não se desvie, não leia, não interprete mapas ou caminhos errados. É a palavra que te dá este discernimento, que aguça a sua visão, para que você não interprete de forma errada até mesmo a palavra dele. Ele prometeu que ajudaria os fiéis. Isaías 30:21, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo está te dizendo: olha, não ande para a direita nem para a esquerda, siga em frente, siga a palavra de Deus, siga o reto caminho do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor? Então, andar pelos caminhos do Senhor trarão vida longa a você. Você recebe isto? Trarão paz e prosperidade à tua vida. Receba. E isto, meus amados, é uma decisão pessoal, é uma atitude de mudança de vida, deixando a derrota e desejando viver simplesmente a vitória. Então fiquemos firmes na vontade de Deus e não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. O apóstolo Paulo também ensina através da carta aos Efésios algo interessante que está em Efésios 6,15. Diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Você tem que preparar o seu caminho, você tem que tornar retos os teus caminhos.
para que você possa pregar o evangelho da paz, para que você possa ser testemunha de Cristo, para que você possa ser exemplo, sal e luz. Jesus nos manda, nos dá esta ordem, que sejamos o quê? Sal e luz nesta terra. Então foi para isso, amados do Senhor, que os nossos pés foram feitos, para nos conduzir por caminhos que nos levam a fazermos a vontade de Deus. Mas talvez alguém tenha entrado aqui hoje com a sua vida totalmente arruinada, por ter enveredado por caminhos tortuosos. Pessoas que colocaram o seu pé no laço, no mal, e hoje vivem uma vida adoecida. Mas creia que hoje, por fé, é dia de restauração à tua vida. Reconheça que você precisa ser mudado, e Deus há de endireitar todas as tuas veredas. Hebreus 12:12 diz: por isso restabelecerei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Nem aqueles que são mancos espiritualmente, aquelas pessoas que são neófitas, pessoas que são novas espiritualmente, nem esses tropeçarão. Aonde esta palavra penetrar, ela transformará juntas e medulas. Eu creio que através da internet, através da televisão, aonde esta palavra cair, ela vai gerar um turbilhão de mudanças, e vidas serão transformadas, e pessoas sairão saudáveis espiritualmente, para verem Deus nas suas vidas. Porque isto é a vontade de Deus para todo o seu povo. Salmos 25:15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Quando você busca em Deus, quando você olha para o Senhor e busca nele o teu socorro, Ele te dá livramento, Ele te coloca no caminho de novo. Salmos 42, tirou-me de um poço de perdição, e de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. O Senhor firma os passos do homem bom, do temente, do obediente, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Você vai sair daqui com um novo cântico, um cântico de alegria, um cântico de vitória, pela grande obra que o Senhor fez na tua vida. Eleitos de Deus, eu termino este sermão com uma conclusão. Pureza de mente, sinceridade no falar, firmeza no olhar e cautela no agir, são conselhos que o ajudarão a viver bem consigo mesmo, com as pessoas que estão à sua volta, mas acima de tudo, com o Senhor Jesus Cristo. Decida hoje viver assim, diga amém, eu quero. Você será saudável tanto no seu corpo físico, como na sua alma, na sua mente e no seu coração, e terá uma vida espiritual fervorosa e frutífera, e viverás a promessa de longevidade que o Senhor tem para aqueles que são obedientes a Ele. E eu termino o Salmo 91, versículo 9 a 16. Vamos ler juntos? Diga com fé: pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizestes do Altíssimo a tua morada. Próximo: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, veja que é Deus que dá ordem aos anjos dele, dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos.
eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E o último versículo. Não, tem um outro. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E agora sim o final: saciá-lo-ei com longevidade, receba vida longa para a tua vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Assim seja, assim diz o Senhor. Receba a vida, sabedoria, ensinamentos que gerarão vida e saúde para a tua alma, para o teu coração e para o teu espírito. Glórias a Deus. Eu vou chamar a bispa Ana Caroline para que dê a bênção final. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A igreja pode ficar de pé. A despeito de toda a chuva, do dia frio, nós estamos aquecidos pelo Espírito. E sairemos daqui, como sempre, com desejo de vencer, com desejo de sermos as melhores pessoas que pudermos ser nesta terra. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Você tem de hoje em diante para cumprir a vontade do Senhor e para ter vida longa. Amém? Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na vida dos eleitos de Deus, daqueles que nasceram para reinar em vida, para ter vida em abundância. E se você recebe, diga amém. Graça e paz. Vá em paz, vá feliz. Não saia sem antes abraçar a pessoa que está ao seu lado. Dê uma palavra de vitória. Diga: o Senhor nos criou para vencermos.